Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e no Desvendando Sorvete você aprende como produzir o seu próprio sorvete zero defeitos. Bom, primeiro de tudo vou explicar um pouquinho porque eu estava tão sumida nos últimos tempos, né? O pessoal aí mandou bastante mensagem perguntando o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Eu agradeço a preocupação, é até bem genuína, né? Considerando a atual circunstância aí que a gente vive da pandemia. Mas tá tudo certo, eu estou bem de saúde. Aconteceu realmente porque eu tava com muito trabalho e eu não consegui dedicar os tempos aí às gravações, né? Vocês sabem que eu tenho meu trabalho normal, junto com o curso Sorvete Zero Defeitos, né? E as postagens que eu faço. Então, realmente ficou meio corrido e eu não consegui dar conta de tudo, né? Final de ano foi bem corrido, uma época super corrida para mim. Eu realmente estava bem esgotada, precisei dar um tempinho e aí depois foi ficando um pouco mais difícil retomar, tá? Mas estou aí de volta, talvez uma frequência um pouco menor do que antes, mas vamos seguir juntos. E como sempre, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, deixe joinha se você curtiu o vídeo, né? Lembre que a gente tem outras redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook, @Desvendando Sorvete, e também postem, deixem seus comentários nos vídeos, peçam temas, que isso ajuda bastante, porque às vezes realmente eu fico sem ideias, né, do que mais colocar, parece que eu já falei de tudo, então de repente até posso repetir algo que eu já falei, né, de uma maneira diferente, né, porque a gente sabe que os vídeos vão ficando lá para baixo no canal e vocês podem não ter visto ainda, tá bom? Mas no vídeo de hoje eu vou falar de calda base de sorvetes. Então, calda base de sorvete seria aquela calda igual para vários sabores, onde o que altera realmente é a saborização, tá? Então, quando usar, quando não usar, por que pode ser interessante usar a calda base de sorvetes, né? Então, uma preocupação que as pessoas normalmente têm, né, é porque produzem pouco. Ah, eu produzo pouco, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter ali uma quantidade muito grande de calda, depois eu não tenho uma maturadora, onde eu vou refrigerar essa calda, e por causa disso eu acabo fazendo uma calda para cada sabor. Então, eu vou fazer creme, vou lá, bato tudo no liquidificador, né? Faço a minha pasteurização e já bato esse creme, tá? Acontece que quando você divide assim por sabores, você perde mais tempo, né? Ter uma calda base ou algumas caldas base, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Te dá praticidade. Você pesa uma vez só, você pasteuriza uma vez só, né? Você matura uma vez só. Então você acaba diminuindo o seu tempo de operação, né? E com isso conseguindo produzir mais no mesmo dia, tá? Além disso, você ocupa melhor a capacidade do seu equipamento. Então você vai lá e ocupa, se a sua pasteurizadora é de 50 litros, você já faz 50 litros por vez, ao invés de ter que fazer uma capacidade um pouco reduzida dela, tá? Então ela te ajuda muito nisso, te economiza tempo e ela é inevitável quando você começa a crescer. A partir do momento que você começa a crescer, fica inviável você fazer uma calda para cada sabor. Imagina ter que fazer uma para cada sabor, que é diferente. A quantidade de açúcar depende, né? Vai variando várias coisas e acaba que você tem um monte de calda. Isso não te escala, tu não consegue escalar a sua produção, né? Então, a partir de certo momento, é inevitável você caminhar para a calda base. Mas aqui, pessoal, eu não estou falando de maneira alguma que vocês tenham uma única calda base, tá? A não ser que você seja um produtor de sorvetes que use só pó saborizante, tá? Porque via de regra, o pó saborizante, você, dependendo do sabor, né, não varia muito a quantidade que você tem que adicionar. Então, aquela quantidade extra de açúcar que você poderia estar colocando ali não é muito representativa, não varia muito. Aí sim, aí faz sentido você ter uma calda base para todos os seus sabores, se você sempre saboriza assim. Agora não, se de repente algumas caldas você coloca polpa, outras você coloca geleia, outras você coloca cacau, então tudo isso leva a você ter e precisar ter caldas bases variadas, diferentes, não apenas uma para todo mundo, tá? Então, isso também tem que tomar cuidado, tá? Por outro lado, a gente tem algumas pessoas que têm medo de mexer, né? Então, Pamela, eu já faço meu creme de baunilha, ele fica maravilhoso, as minhas caldas estão muito boas, eu tenho medo de mexer. O seu medo é genuíno, mas assim, pessoal, quando se trata de balanceamento,
É claro que você vai ter que testar, mas não tem muito mistério. Seguindo o seu balanceamento, você vai conseguir entender se é possível ou não, se é viável ou não você fazer essa alteração, tá? Normalmente o pessoal tem medo, especialmente por causa do PAC, né? Se você tem sabores que você saboriza de forma diferente, usar apenas uma calda base pode representar que você tenha condições diferentes dos produtos no seu buffet. Mas calma aí, pensa bem, o PAC, ele varia, né? Ele tem uma margem ali, você sabe, de 20 a 22, de 22 a 24. Então você tem uma margem para agrupar ali PACs semelhantes. Então o PAC não precisa dar exatamente igual ali no creme, no flocos, né? Não precisa ser exatamente o mesmo. Ele estando na mesma faixa, ou pelo menos de uma faixa para outra, você já consegue armazenar ele no seu expositor e os seus sorvetes vão ter um comportamento bastante semelhante, tá? Então fica tranquilo, não precisa você bater certinho o mesmo valor, tá? Tem uma margem ali, uma variação que é aceitável quando a gente fala de PAC, tá bom? Outra coisa pensem assim, que tipos de calda eu posso ter, tá? Você vai ter que ter pelo menos, eu vendo de fora, tá? Cada um vai adequar a sua realidade. Se você adiciona pós, você vai ter que ter uma calda para adição de pós. Essa calda para adição de pós, tá? Ela vai ser uma calda que, via de regra, é a mesma calda que você já tem hoje, né? Aquela calda base normal, que você vai balancear o teor de açúcar, né? O seu PAC, o seu pod e o seu sólido no gorduroso leite, gordura, enfim, tudo em cima da sua temperatura ali de exposição, tá? Então você vai fazer esse balanceamento e nas caldas de adição de pó, você adicionar um pó depois muda muito pouco, tá, pessoal? A adição normalmente ali para 100 litros seria 2 quilos, por exemplo, do pó saborizante, em média, tá? Esses 2 quilos ali, nem tudo que tá ali é açúcar, tá? Ali tem açúcar, amido, corante e o saborizante ali dentro, tá? Então assim, você não tá adicionando 2 quilos de sacarose ali. Uma parte é amido. A gente não sabe exatamente quanto é essa parte, porque isso é um segredo industrial, né? Mas a gente sabe que tem um tanto ali de amido. Então, via de regra, isso não vai alterar muito o seu dulçor, tá? O dulçor do seu produto, o PAC do seu produto. Então, você mantenha a sua calda base normal e apenas adicione o saborizante, tá? Agora, se você adiciona polpas e sucos, você pode tentar agrupar uma calda ou mais de uma, né, que tenham quantidades semelhantes de polpa, que tenha quantidade semelhante de suco. Aqui tem que tomar cuidado, tá? As polpas, elas adicionam água à sua calda também, tá? Então fique atento a isso. Você está adicionando uma quantidade extra de água. Essa quantidade extra de água, né, você pega alguns sabores que você adicione proporcionalmente parecido. Então eu uso polpa para manga, eu uso polpa para frutas vermelhas, eu uso polpa para maracujá. As quantidades que você adiciona de polpa desses sabores, né, em cada um deles, é semelhante? É semelhante. O dulçor deles é semelhante? Então você tente agrupar elas numa mesma calda base. Então usa uma mesma calda base para esse sorvete de morango, de frutas vermelhas, de maracujá, enfim, você tente encontrar isso, né? Essas caldas aqui têm um poder adoçante parecido. Nessas caldas aqui, eu adiciono parecido o tanto de polpa. Então, vou tentar agrupá-las em uma apenas calda base. Chegue num consenso para essa calda base, para esses três, tá? E lembre também, quando você adiciona polpa, você vai ter que adicionar proporcionalmente mais estabilizante essa calda, tá? Então, fique bem ligado nisso. Mais estabilizante e provavelmente mais o quê? Açúcar, tá? Porque você acaba diluindo mais a sua calda base. Você vai ter uma calda base, se você fizer o balanceamento só da calda base, com mais açúcar, porque a hora que você adiciona essa polpa, por mais que ela seja de fruta, ela não é concentrada de açúcar. Então, você está adicionando mais água à sua calda. Então, você tem que considerar essa adição ali no seu balanceamento, né? Essa quantidade de polpa, e você vai colocar a quantidade de estabilizante proporcionalmente à quantidade de água adicionada e a quantidade de água que tem na polpa. Então, ela seria uma calda base mais concentrada de estabilizante e de açúcar, tá bom? Então, fica ligado nisso também. Agora, por outro lado, se você adiciona um suco, se você adiciona um suco que seja diluído, assim, digamos assim, um suco de limão, né?
Então, você vai caminhar meio parecido para polpa, tá? Agora, se você adiciona um suco concentrado, por outro lado, o que você vai ter que fazer? Um suco concentrado é um suco evaporado, é um suco denso, é um suco de uva, um suco de maracujá, de abacaxi, onde ele é denso mesmo. Esse suco, ele está concentrado de açúcares. Então, você vai ter que tomar cuidado. Essa calda base não é a mesma das polpas, tá? A calda base, para quando você usa um suco concentrado, ela é uma calda base que vai ter menos açúcar, porque você está adicionando açúcar do suco concentrado, tá? Então, é totalmente diferente, né? Conseguiram entender assim. Então, o que você vai fazer? Agrupar caldas que você use esse suco concentrado, né? Onde você vai ter que deixar ele com menor quantidade de açúcar. Então, é o oposto do que vocês têm quando vocês adicionam polpa ou quando vocês adicionam um suco espremido, um suco que não foi evaporado, que não é concentrado de açúcares, tá? É bem diferente, não pode ser a mesma calda, tá? Então já viram, ó, eu não tenho uma calda base só. Dependendo do que eu coloco nessa calda, de como eu saborizo ela, é que vai me ditar quantas caldas bases eu vou precisar. Tá? E a gente ainda tem o caso de adição de geleias. Na adição de geleias, temos duas opções, tá? Essa geleia vocês mesclam, então você usa ali, tá tirando da máquina e vai mesclando com um pouco de geleia, ou essa geleia vocês vão colocar na base do sorvete, né? Na massa do sorvete. É completamente diferente. Quando você adiciona a geleia na base do sorvete mesmo, né? Então põe lá no liquidificador, coloca todos os ingredientes, coloca a geleia, saboriza, bate e coloca na sua produtora para bater. Ela faz parte como ingrediente do seu sorvete. Então essas geleias que normalmente são concentradas, elas vão alterar muito o pack e o pod do seu sorvete, tá? Então, você vai ter que mexer. Ali você tem que ter uma calda base com um percentual de açúcar menor, porque você tá adicionando essa geleia ali que é super concentrada de açúcares. A não ser que seja uma geleia diet, tá, pessoal? Mas senão você tá adicionando algo concentrado de açúcar. Então, você vai ter que reduzir o açúcar da sua calda, tá? A sua calda base para geleias é uma calda base reduzida de açúcar. Agora, se você só mescla, é um comportamento diferente. Você não precisa reduzir tanto o seu açúcar quando você só mescla. Então você vai reduzir, mas não é tanto, tá? Porque essa calda, essa geleia não tá misturada na massa. Ela não puxa tanto o poder anticongelante, sabe? Ela não baixa tanto o seu ponto de congelamento. É diferente do quando ela tá no meio da massa mesmo, ali batido junto. Então você vai ter que reduzir um pouquinho, mas não é igual quando ela faz parte da massa, tá? Então, comportamentos diferentes. Se você mescla, é um tipo. Se você coloca, realmente bate essa geleia junto no liquidificador com a massa e bate na produtora tudo junto, você vai ter que baixar mais o seu teor de açúcar. Bem mais, na verdade, tá? Proporcionalmente é bem mais. Quanto mais, Pamela? Depende qual percentual de açúcar da sua geleia, depende se eu só mesclo ela ali, né? Quanto que eu tô colocando, então não tem como eu dizer pra vocês, baixa 1 kg de açúcar, baixa 2 kg de açúcar, proporcionalmente, né, pra 100, digamos, não tem como saber, aí tem que testar, não tem muito como saber. Agora, quando a gente tá batendo junto, aí tem como saber, aí faz parte do balanceamento de caldas, tá? Então, fiquem atentos nisso. Então, vamos pensar assim, ó. Se a gente tem 100 litros de calda, vamos fazer um exemplo para tentar esclarecer, tá? Eu tenho 100 litros de calda, né? Onde eu coloquei nessa calda 16 kg de sacarose e onde eu coloquei 3 kg de glucose em pó, tá? Então, beleza. Coloquei isso, né? Tô lá com o meu pack e o meu pod bons. O que eu faço agora, Pamela? Se eu quero usar uma calda base, então, também para colocar uma geleia no meio. Vou saborizar com geleia o meu sorvete, tá? Então, vamos lá. Eu tenho vários sabores ali. Eu faço um morango saborizado, coloco geleia também. Eu faço frutas vermelhas, um mirtilo, uma amora. Tudo eu realmente eu bato junto na calda e essa geleia. Ela faz parte da minha saborização. Eu faço essa geleia. Digamos que essa geleia seja meio padrão, e pode ser que não seja, mas vamos lá. Então, para 2 kg de geleia que eu faço, né,
Eu tenho 65% entre sacarose e frutose, então assim, entre o açúcar da fruta, entre a geleia, o açúcar que eu boto para fazer essa minha geleia, no final, com ela já concentrada, lembre que ela vai evaporar, tá? Eu tenho 65% de sacarose, tá? Beleza, 65% de 2 quilos vai me dar 1,3 quilos de açúcar, que essa geleia vai incorporar na minha calda. Então, se eu quero uma calda, um sorvete final, que tem o mesmo comportamento desse aqui que eu tinha originalmente, que é a minha que eu uso para pós-saborizante, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse 1,3 da sacarose. Ai, Pamela, mas ali pode ter sacarose, pode ter frutose, pode ter dextrose? Pode, mas a gente até tem como saber, mas é complicado saber cada fruta exatamente quanto que tem, porque lembra, depende do grau de maturação, onde ela é plantada, é bem complicado saber isso. Então a gente vai generalizar e dizer que é tudo sacarose, até porque sacarose, frutose tem um poder anticongelante, poder adoçante parecido, embora anticongelante um pouco diferente, mas predominantemente vai ter mais sacarose frente às outras coisas, porque eu adicionei açúcar nessa para fazer essa geleia, tá? Então a gente vai ter que fazer considerações, pessoal. Balanceamento muitas vezes é consideração, a gente não tem como saber tudo fechado certinho quanto que tá? Então vamos lá, deu 1,3 aqui. Então na minha calda, quanto que eu vou botar de açúcar? Eu vou fazer uma nova calda base para geleias, né? Então eu vou fazer 16 menos 1,3. Ou seja, na minha nova calda base eu vou colocar 14,7 kg de sacarose, 3 kg de glucose em pó na minha calda base, tá? O restante dos ingredientes que eu adiciono ali, tá? E como que eu vou fazer na hora de saborizar esses sorvetes que fazem parte dessa calda base? Eu tô usando geleias, 2 kg de geleia para saborizar, e essa geleia tem 65% de sacarose. Então, quando eu somo essa quantidade com essa, eu vou ter a mesma quantidade de sacarose e aqui eu não mexi na glucose. Então, proporcionalmente, o que isso vai me dar? Um sorvete no final que vai ter a mesma condição daqui. Então, ele vai ter o mesmo pack e o mesmo pod, o mesmo comportamento e os demais ingredientes. Eu não mexi, né? Eu tenho ali a mesma quantidade que eu tinha de gordura, de sólido não gorduroso do leite. Enfim, eu só tô considerando a geleia como um item predominantemente importante da minha calda. Então eu agrupo ali caldas com que vão geleia, com mais ou menos essa quantidade de adição de geleia, com mais ou menos essa quantidade de sacarose. Ai, Pamela, eu adiciono 1,8. Tudo bem, pessoal. Lembre que vocês têm uma margem, uma faixa de PAC, tá? Então, estando na faixa, não tem muito problema. Dá para variar um pouquinho, tá bom? Então, é um exemplo para vocês. Então, o que a gente viu? A gente viu que vocês podem agrupar, conforme vocês forem crescendo, caldas base parecidas, né? Com saborizações parecidas. Então, saborização com pó seria uma, saborização com suco concentrado, né? Então, agrupo os sabores que eu uso mais ou menos a mesma quantidade de suco concentrado de um lado, né? Agrupo sabores onde eu uso a mesma quantidade de polpa de outro lado, né? Sabores onde eu uso a geleia como um saborizante de outro lado e assim sucessivamente, tá? Eu consigo agrupar e ter mais praticidade na minha produção, tá? Então, basicamente é isso. Tomem um pouco de cuidado sempre que vocês vão fazer uma saborização com geleia, tá? Se vocês estão calculando corretamente quanto que tem ali de açúcar, tá? Então, tomem um pouquinho de cuidado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando vocês adicionam para fazer, né, o produto de vocês, então vocês vão lá, vocês vão pesar. Para fazer esses 2 quilos aqui que eu falei para vocês, né? Vocês colocaram 1,3 quilos de sacarose, né? A gente já viu isso aqui, porque isso não muda, né? Agora, vocês adicionaram, por exemplo, 2 quilos de fruta, só que evaporou um pouco de água. Então, proporcionalmente, vocês têm que fazer quanto que vocês têm de sacarose, né, no final da sua geleia, em cima do total geral que deu. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, pessoal, trouxe aqui um exemplo para vocês que eu falei de geleia, tá? Eu sei que algumas pessoas confundem um pouquinho na hora de conseguir calcular qual que é o percentual de açúcar da geleia final. Então, vamos lá. Como que eu calculo isso? Vamos dizer que eu fiz a minha geleia e adicionei 1 kg de açúcar e 2 kg de amora, tá?
A amora, eu fui lá na internet, procurei qual que é o percentual de açúcar da amora silvestre, tá? Entre 4,9% e 5% de açúcar, pessoal, não de carboidratos, tá? Porque tem fibra lá também. Então, 5% de açúcar. 5% de 2 kg de amora vai me dar 100 gramas de açúcar. Então, ó, além do 1 kg que eu adicionei, eu tenho mais 100 gramas que vieram da amora. Então, vamos lá. Fiz meu doce, né? Minha geleia, meu doce, evaporou açúcar, né? No final, eu vou pesar essa geleia. De 1 kg e 2 aqui que eu coloquei, eu penso, no final ia dar 3. Óbvio que não, porque tem água, fruta, e a fruta vai evaporar essa água. Então, no final, eu vou ter 2 kg de geleia, digamos assim, tá? Esses 2 kg de geleia, eu continuo tendo 1 kg de açúcar, porque açúcar não tem água. Vai continuar ali na minha geleia, né? Vai continuar tendo 1 kg de açúcar. E 100 gramas de açúcar que eu tinha aqui na amora também não vai evaporar. O que evaporou da amora foi água. Então, continuo tendo 100 gramas de açúcar de amora. Se eu somo os dois, eu sei que meu percentual de açúcar no final vai ser 1,1, que é a soma de 1 mais 100 gramas, dividido por 2, né, que são os 2 quilos final, vai me dar 55% de açúcar, tá? É assim que a gente chega, então tem que pesar sempre antes os ingredientes e os ingredientes no final, né? A geleia no final. E aí, em cima da quantidade final que te rendeu, é que tu vai calcular o teu percentual de açúcar, tá? Então fica bem ligado nisso. Você não vai fazer 1,1 dividido por 3, porque não foi 3 que deu no final, foi 2, concentrou, a água evaporou, beleza? Então fiquem ligados nisso. Então eu agradeço mais um vídeo, né? Fiquem ligados no canal, que agora eu vou começar a postar, eu prometo, com mais frequência, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, né? E segue a gente nas redes sociais. Um grande beijo, tchau, tchau!